governará em nossos corações. A partir de hoje, eu vou entrar em um assunto com vocês, e eu peço que você priorize os próximos domingos, né? Em seguida, seja de manhã, seja à noite, mas que você priorize em estar, porque a gente precisa aprender o que nós começaremos a ensinar aqui hoje. Eu quero começar a falar para você sobre o Espírito Santo de Deus. E isso, então assim, vamos falar que hoje nós vamos falar como se fosse uma escola dominical. Nós vamos começar a fazer um estudo sobre o Espírito Santo. E nos próximos domingos nós vamos continuar nesse assunto, porque nós vamos nos aprofundar bem sobre isso. Tá? Então, e você vai entender a importância que tem o Espírito Santo para as nossas vidas. É muito importante na vida do cristão isso, né? E nós vamos começar isso a partir de hoje. A partir de hoje, que Deus ele possa nos conduzir aqui. Feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, esteja em nossos corações, no nosso meio hoje. Revela a nós a tua presença, a tua vontade e o teu querer. Dirige-nos a cada dia, a cada instante. Mostra-nos as maravilhosas discernimento sobre quem é o Senhor. Já temos em nós que o Senhor não é algo, mas o Senhor é alguém. O Senhor é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele não é um objeto. Ele não é alguma coisa, mas ele é alguém. E precisamos desse alguém. Precisamos desse alguém, porque ele é o Consolador. Ele é o que nos ajuda nas fraquezas. Ele é o que nos dirige, que conduz uma pessoa e fala ao coração dela acerca do pecado. Então nós precisamos. Vem estar nesses dias em nosso meio, dirigir os nossos corações de uma maneira rica e transbordante, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam acerca do Espírito Santo, a primeira coisa é que ele não é algo, ele não é alguma coisa, ele não é um objeto. Algumas pessoas têm, né, por partes, depois mais para frente eu falo sobre isso, né, em outros cultos eu vou me aprofundar mais sobre isso, mas algumas pessoas têm como receber o Espírito Santo em sentir um arrepio, em sentir um calor, em se tremer. As pessoas, nós, vamos dizer assim, nós do mundo cristão, evangélico, nós temos essa noção do Espírito Santo de tipo assim, eu ressenti um arrepio de cima para baixo, é o Espírito Santo. Eu recebi um calor, nossa, é o Espírito Santo. Eu estou me tremendo todo, é o Espírito Santo. Mas ele não é essas manifestações, até porque em cada um ele se manifesta de uma maneira diferente, corporalmente falando. Tem pessoas que vai sentir uma presença chegando, como se fosse alguém, uma pessoa encostando. Tem outros que vão sentir um calor, tem outros que vão sentir arrepio, tem outros que vão sentir um tremor, mas assim, em diferentes situações, porque em diferentes situações ao se achegar a um corpo humano, ele se apresenta de alguma maneira, naquele corpo. Mas ele não é algo ou um objeto.
mas ele é alguém. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas não é a menos importante. Diga comigo, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Agora, qual que é a Trindade? Você sabe? Deus Pai, Filho e Espírito. 3 se torna 1. 1 se torna 3. Trindade. 3 se torna 1, 1 se torna 3. Mas por ser a terceira, vamos dizer assim, manifestação, ele não é a menos importante. Até porque ele dá a ligadura em tudo. Desde o princípio, e isso nós vemos lá no livro de Gênesis, que desde o princípio o Espírito, ele já fazia-se presente nesse mundo. Quando a Bíblia diz, e era a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Esse Espírito é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Desde lá do princípio. Ele já estava presente. Mas a questão aqui é muito mais importante do que nós imaginamos. Por quê? Porque Deus se manifestou como Deus, sendo o Senhor dos exércitos, e assim por diante, em todo o Antigo Testamento. Mas, nos evangelhos, chega quem? Jesus, o Filho, para remir a nação, para remir os pecados, para tirar as impurezas desse mundo. E ao tirar as impurezas desse mundo, ele diz o seguinte, olha, eu vou para o Pai. A minha missão aqui já está cumprida. Eu já cumpri a minha missão aqui. Eu vou para o Pai. Mas, porém, não os deixarei órfãos. Eu enviarei a vós o Espírito Santo de Deus, que vos ensinará todas as coisas. Aí ele deixa esse legado. Que o quê? Eu vou para o Pai, mas porém vocês não ficarão órfãos, eu deixarei sobre vós, eu enviarei para vocês. É como se ele estivesse dizendo, não, vou chegar lá, e a hora que eu chegar lá, eu vou falar, Espírito Santo, vai, e agora você conduz eles em tudo que eles precisar. E aí começa o legado do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque já fomos limpos. Fomos purificados, fomos tirados do pecado. Aí o Espírito Santo ele vem para fazer o quê? Nos ensinar o caminho que devemos de seguir. Por isso que é importante você sempre pedir a manifestação do Espírito Santo e não só a presença. Porque a presença ele está aqui. E se você tivesse hoje a sua visão espiritual aberta, você ia ver o Espírito Santo aqui presente assim, nitidamente. Mas não é só presença, nós queremos a manifestação, porque é na manifestação que ele vai nos ensinar o caminho que devemos de seguir. Você está entendendo até aqui? Só que aí tem uma outra questão. Pastor, e o Espírito Santo é só falar em línguas? Não. Eu vou mostrar isso para você. Abre a sua Bíblia no livro de Primeira Carta de Paulo ao povo de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos entrar nesse texto aqui. Versículo, ponto de partida, é o versículo 4. Eu vou mostrar aqui para você algumas coisas interessantes.
algumas coisas pontuais aqui no nosso estudo. Como eu disse, esses próximos domingos serão quase que uma escola dominical, né? Quase. Que terá a revelação da parte de Deus em tudo isso. Versículo 4. Capítulo 12, versículo 4 da primeira carta de Paulo ao povo de Corinto. Capítulo 12, versículo 4 diz assim. Quem achou, diga amém. Essa semana ainda eu não tive tempo de ir atrás da fonte, mas essa semana agora, em nome de Jesus, eu vou. Vai dar tudo certo. Aí vai ficar mais fácil aqui. Vamos lá. Versículo 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o... Então, existem muitos dons. 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Primeira coisa que você precisa entender. Há uma vasta e grandiosa manifestação de Deus, mas o Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. Mas o atributo do Espírito são vários. E aí é isso que nós precisamos começar a entender. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Por quê? Versículo 8. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como... Então, para aqui, vamos entender esse texto. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus ele é um e Ele que reparte tudo. Diga comigo, é Deus que dá tudo. E no Espírito Santo, o que acontece? Uma coisa que a gente vai ter que desconstruir aqui, que é o quê? Eu sou batizado do Espírito. Por quê? Porque eu falo em línguas. Não desconstrua isso da sua vida. Não é só quem fala em línguas que tem o Espírito Santo. Diga comigo, não é só quem fala em línguas, nas línguas angelicais, depois a gente vai ver isso aqui, que tem o Espírito Santo. Até porque, não repita, até porque são 9 dons, 9, a Bíblia está dizendo. São 9 manifestações, 9 fala comigo essa palavra. Como? Como? Diversidade, isso aí. Do Espírito. São 9. E uma dessas 9 é qual? Falar em línguas. Pastor, mas eu não falo em línguas, eu não tenho o Espírito Santo. Quem falou que você não tem? Você pode estar com a manifestação de alguma dos 9 dons. Quais que são os 9 dons? Vamos lá. Palavra de sabedoria. Diga comigo, palavra de sabedoria. É um dos dons.
O que é essa palavra de sabedoria? Vai além da sabedoria humana. É fazer ou dizer a vontade de Deus em uma situação específica. Então, a palavra de sabedoria vai além da sabedoria intelectual humana. É aquilo que eu falo, a vontade de Deus dentro de uma situação específica. Eu digo para a pessoa o seguinte, acerca não de sabedoria humana, mas eu dou como eu posso dizer, uma direção dentro da palavra de Deus, mas dentro de uma situação específica para aquela pessoa. Isso é ter sabedoria, é uma palavra de sabedoria. E a pessoa vai, aplica e dá certo. Funciona. Isso se chama palavra de sabedoria. É um dom do Espírito. É um dom do Espírito. Eu posso ter essa palavra. Eu posso fluir nessa palavra. Diga comigo, eu posso fluir na palavra de sabedoria. E se isso é dado pelo Espírito, eu tenho o Espírito, então. Vocês estão compreendendo até aqui? O segundo é qual? O conhecimento. Diga comigo, o segundo dom do Espírito Santo é conhecimento. E o que é o conhecimento? Receber algo sobre uma situação sem ter obtido informação. Por exemplo, o Espírito Santo ele vai me dar, vamos dizer, o dom do conhecimento. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fluir nesse conhecimento? Eu vou dar algo sobre uma situação sem ter obtido informação alguma. Ou seja, ele me revelou um conhecimento sobre aquilo e eu vou falar para a pessoa algo de uma situação sem ter obtido a informação. Por exemplo, eu estou numa conversa, ninguém nunca me contou nada, ninguém nunca falou nada, e eu estou conversando, por exemplo, com o Enzo. Estou conversando com ele. E papo vai, papo vem, o Espírito Santo de Deus, eu tendo esse dom, ele vai fazer o quê? Ele vai me fazer entrar em uma situação específica para conversar com Enzo sobre algo que ele está vivendo, que ele está passando, sem eu saber de nada da história dele. E aí eu começo a falar com ele sobre aquele algo específico. Eu começo a falar com ele, vou conversando com ele, e ele vai se surpreendendo sobre algo que ele está passando. É o dom do conhecimento. Eu não sei da situação dele, mas eu estou falando com ele sobre a situação dele sem saber. Isso é o dom do conhecimento. Eu posso ter esse dom. Eu posso ter esse dom. Esses dias eu tive uma situação assim. Eu conversava com uma pessoa, e papo vai, papo vem, conversa daqui, conversa dali, tal. E a gente entrou em um assunto que eu comecei a falar da Bíblia, e começou a vir textos bíblicos, e eu comecei a falar com essa pessoa sobre os textos bíblicos, mostrar textos bíblicos dentro daquele assunto. Comecei a mostrar textos bíblicos e mostrava, a Bíblia diz isso, mas nossa, a Bíblia também fala isso e tal, e eu abordando esse tema, o tema com a pessoa, e eu percebi, no momento da conversa, aí já foi intencional, depois, porque eu percebi que a gente estava falando sobre o assunto, eu falando sobre aqueles versículos, mostrando, pautando na Bíblia sobre um assunto que tinha tudo a ver com aquilo que a pessoa estava passando. Aí depois já foi intencional. Quando eu percebi, aí eu comecei a ser intencional na nossa conversa, e depois a pessoa falou, pastor, então, tudo que o senhor estava falando aí é a minha vida. Conhecimento.
É um dom do Espírito Santo dado a uma pessoa para conhecimento. Então, esse é o segundo dom. Fé. Pastor, fé também é um dom do Espírito? Sim. Mas, preste atenção. A fé é maior do que a fé comum que todos os cristãos têm. Todo mundo tem fé. E você precisa ter fé, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível você agradar o quê? A Deus. Você precisa ter fé. Mas a fé que é com o dom do Espírito Santo, é um dos dons do Espírito Santo, ela é maior do que a fé comum que cada um de nós cristãos temos em Deus. É a confiança total nas promessas, sem se abalar. Sabe aquela fé irrevogável, não importa o que está acontecendo. Já viu isso? É aquela fé que independente se está... Irmão, pode estar a coisa mais impressionante acontecendo sobre uma situação e aquela pessoa está firme ali, falando, eu tenho fé, eu tenho fé. Todo mundo está falando, não, o mundo inteiro está falando, não vai dar certo, a pessoa está falando, vai dar sim. Uma única pessoa no meio de 1000. Uma está falando que vai dar certo. 1000 está falando que não vai. E está tudo cooperando para não dar certo. Mas tem um ali. Esse é um dom do Espírito, o dom de fé, que é além daquela fé que todos nós cristãos carregamos. Vai além de tudo. Vai além de tudo que você já imaginou de fé. Ou seja, esse é um dom do Espírito, certo? 4. Qual que é o quarto dom? O de curar. O dom de curar. Seja física ou emocional. É aquele caso que a pessoa é voltada à cura. Qualquer pessoa ela cura. Qualquer pessoa ela põe a mão, cura. Qualquer pessoa põe a mão, ela cura emocionalmente, ela cura no corpo, naturalmente. É o dom do Espírito Santo, um dom de cura. Põe a mão, você está doente, daqui, papo, a pessoa curou. Ah, mas eu estou com uma dor de cabeça, pum, curou. É resfriado, sai, acabou. A pessoa, nossa, dom de cura. Dom de cura. Sempre aparece pessoas curando assim, extraordinariamente rápido. Quarto dom. Quinto, dom de milagres, operação de milagres. É realizar sinais e maravilhas que vão além das leis naturais para demonstrar a presença de Deus. Então, o dom de milagre é aquele assim, instantâneo, momentâneo. Por exemplo, estamos aqui no culto, daqui a pouco, o dom do Espírito Santo de milagres opera no culto. Eu chego e falo, Fernando, o que você tem aí? Estou com, sei lá, qualquer coisa. Eu vou lá e oro. Já acontece instantaneamente. Independente da área. Operação de milagres. Vai além da compreensão humana. Por exemplo, eu vi um post essa semana do pastor André Valadão. E num culto, instantaneamente, ele pergunta quem que está com o aluguel atrasado da casa. No culto. Ele pergunta quem que está com o aluguel atrasado da casa. Aí, simplesmente, algumas pessoas, ele fala, levanta rápido, ou vem aqui na frente, alguma coisa assim, não me lembro agora. E algumas pessoas se levantam e ele fala assim, nós vamos pagar o aluguel de vocês. Papo, resolvido. Operação de milagres. Instantaneamente, Deus tocou ali, ele estava fora do assunto, o Espírito Santo chegou com a operação de milagres instantânea. Papum, resolveu.
Isso é operação de milagres. Vai além da compreensão humana, vai além dos meios naturais de operação, para demonstrar o quê? A presença. Dom de milagre é isso. É você estar numa situação, numa rota, daqui a pouco o Espírito chega, você tem a obrigação de operar aquele milagre ali, naquele momento, instantaneamente, naquela hora, sobre a vida da pessoa. Por quê? Para demonstrar a presença. Esse dom de milagres, ele mostra a presença de Deus no ambiente. Então, sexto, qual que é o sexto? Vocês estão acompanhando? Qual que é o sexto? Esse é o mais taxado hoje em dia no meio cristão. Dom de profecia. O que é o dom de profecia? Comunicar a palavra de Deus que se aplica a uma situação específica que irá acontecer. Sabe por quê? Uma coisa que eu tenho que explicar para você. O diabo não consegue manifestar dom de profecia. Pastor, mas então todo mundo que profetiza está com Deus, está no dom do Espírito? Não, porque tem muitos que não profetizam, eles estão falando do passado, irmão. Isso não é profetizar. Profetizar é você falar o que vai acontecer amanhã, o que virá amanhã. Isso é falar do futuro. E o único que consegue ver futuro é Deus. Tem pessoas que, tipo assim, profetizou, falou que eu tenho filho. Falou meu CPF. Falou o número do meu celular. Isso não é profetizar, irmão. Está falando de coisa que já existe. Está falando de coisa que já tem, e o diabo sabe de tudo isso. Porque você teve um câncer. Aí a pessoa, ele profetizou. Não, não profetizou não, ele só falou daquilo que você já teve. E o diabo sabe muito bem o que você já teve. Agora quero ver ele falar do que vai acontecer amanhã e dar certo o que vai acontecer amanhã. Isso é profetizar. E pode ver, pastor, como eu reconheço um falso profeta? Porque ele só fala o passado e quando ele fala o futuro nunca acontece. É assim que eu reconheço um falso profeta. Ele só fala do que passou e ainda, quando ele tenta falar do que vai vir, ele erra. Eu estava assistindo uma entrevista outro dia, e um pastor estava contando uma situação de um profeta aí grande. E esse pastor lota igreja, cara. Lota igreja. Vai vir o profeta, lota a igreja. E ele só falava de coisa assim do passado. Aí um dia, tinha um cara no meio do culto. Esse cara se levantou, esse profeta se levantou e falou assim para aquele cara: Deus está me mostrando que você tem um câncer. Aí o cara, porque ele tinha. Aí o cara já começou a chorar e tal. Aí ele falou, mas Deus está me mostrando que em 10 dias Ele vai te curar. Deus vai te curar. Acho que 12 dias, alguma coisa assim. Deus vai te curar. E você vai voltar aqui e vai mostrar a sua cura. Deu uma semana, o cara morreu. Mas Deus não tinha profetizado para ele que em 12 dias o cara ia ficar curado? Uma semana o cara morreu. Não sobreviveu. Quando tenta profetizar o futuro, não dá certo, não funciona. Profecia é comunicar a palavra de Deus em primeiro lugar, que se aplica a uma situação específica que irá vir. Irmão, toda profecia da parte de Deus, ela sempre vai vir incumbida dentro da palavra de Deus. Entenda isso.
Toda profecia da parte de Deus para a sua vida, ela vai vir atrelada à palavra dele. Se não tiver palavra, cuidado. Fique com aquele pezinho atrás. Porque toda a profecia de Deus, ele embasa ela dentro da palavra dele. E a Bíblia diz que ele vai trazer confirmação por uma, ou por 2 ou 3 testemunhas na sua vida. Só uma pessoa falou e não teve confirmação de ninguém, não teve nada. Cuidado. Dom de profecia. 7º dom. Qual que é o 7º? Discernimento de espírito. O que é o dom de discernimento de espírito? A habilidade de perceber que tipo de espírito está agindo em uma situação e determinar se provém de Deus ou não. Discernir o espírito é, por exemplo, eu chegar no ambiente e Deus me dá a informação daquele ambiente. Se é um ambiente saudável, se não é, se tem Deus ali, se não tem. Deus me mostra aquele ambiente. Outro dia, uns meses atrás, eu fui pregar numa igreja. E quando eu saí da minha casa, estava na casa da minha mãe. E quando eu saí da casa da minha mãe, eu ia em direção a essa igreja que eu ia pregar, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, o que eu vou pregar lá hoje? Eu não sei. Eu não sei, porque foi assim, bem de última hora, sabe, que esse apóstolo descobriu que eu estava lá na cidade e ele falou, não, você vai ter que vir pregar aqui hoje. E aí foi de última hora, assim, eu tinha palavra, mas eu falei, não sei, né? E aí eu fui no carro orando, em direção à igreja, fui no carro orando, Deus, o que eu vou pregar lá hoje? O que eu vou pregar lá hoje? Aí eu peguei e fiz essa oração. Falei, Deus, me revela qual é o espírito, qual é o ambiente que está lá. O que eu preciso trazer lá para mudar o ambiente? O que me discerne esse ambiente? E aí Deus me deu uma mensagem. Na hora que eu cheguei na porta da igreja, Deus me deu a mensagem que eu ia pregar. E foi assim, bênção demais, que eu nem imaginei quão bênção seria aquele dia. Mas por quê? Porque Deus me revelou o ambiente, o que aquele povo precisava. Aí, isso é um discernimento do que? De espírito. Eu chegar no ambiente, você já viu? E algumas pessoas têm isso. Chega no ambiente e fala, poxa, esse ambiente aqui está meio carregado, hein? Você já viu isso? É discernimento de espírito. O seu corpo, você não entendeu, mas o seu corpo ele conseguiu sentir aquele ambiente. E sabe aquele ambiente que você fala, estou legal aqui nesse ambiente, eu preciso ir embora, quero ir embora. Mas não é para você ir embora, é para você manifestar o ambiente, você discernir o espírito que está ali, para ver se provém de Deus ou não, e você tomar ação ali. Você já foi na casa de pessoas que você se sente mal? É porque o ambiente está carregado. É um dom do Espírito. Pastor, então eu tenho esse dom. Calma, eu vou entrar em outro assunto com você aqui, já já. Tem ambientes que você vai se sentir bem. Você vai chegar e falar, nossa, me sinto tão bem nesse ambiente, tão bem. É o discernimento de espírito. É um dom do Espírito Santo. Eu chegar e discernir um ambiente. Saber se aquilo ali está tendo Deus ou se não está tendo. Se provém de Deus ou não provém. Ambiente. 8º. Qual que é o 8º? Variedade. Pastor, mas eu não falo em línguas, eu não tenho Espírito Santo. Quem falou? Dentro dos 9 dons está um, que é qual? Falar em línguas.
O que é falar em línguas? É a capacidade de falar um idioma sem tê-lo estudado. Se aplica ao falar uma língua angelical, que é o quê? A língua dos anjos. Você aprendeu, alguém te ensina, os anjos vêm te ensinar, tipo, ó, você vai falar, sabe essa palavra? Significa isso. Sabe essa palavra? Você fala assim, não, a pronúncia não é essa. É essa aqui, ó, é assim, ó. Tal. Não. É o quê? Você fala sem saber. E a variedade de línguas, ela pode se aplicar, sabe em qual situação? Você está em um ambiente. Se você está no ambiente, e aí, esse dom se apossa de você, e você encontra com uma pessoa que não fala a sua língua, por exemplo, português, que não fala o português, e aquela pessoa fala, por exemplo, japonês, e você falar em japonês com essa pessoa sem nunca ter aprendido. Sabia? Aconteceu isso com... Agora eu não vou me lembrar se foi com o nosso apóstolo, ou com uma pessoa que estava com ele na Coreia. Ele viajou para a Coreia, e lá no meio da Coreia encontrou com uma pessoa, tipo numa loja, eles foram numa loja, agora eu não lembro se foi ele ou foi um pastor, ou uma pessoa que estava com ele nessa viagem, que aí esse dom se manifestou, o cara começou a falar em coreano com a mulher, e pregar para ela em coreano, mas ele nunca tinha falado coreano na vida. Ele não sabia coreano, mas ele falou como uma pessoa fluente em coreano, com a pessoa. Dons do Espírito, se aplica nisso também. Alguém chegar dos Estados Unidos e começar a falar em português com você sem nunca ter aprendido, e você achar que é uma pessoa que fala português. Mas não, é o dom do Espírito te mostrando uma situação. Mas mais aplicado na língua angelical, que é a língua dos anjos. Eu estava falando outro dia aqui, que tem uma pessoa que estava falando, poxa, eu não falo em línguas, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Ai, porque tem hora que eu acho que você não tem o Espírito Santo, porque eu não falo em línguas. Como assim? Só porque você não fala em línguas, eu falei para a pessoa. Eu falei, como assim? Não, porque eu não falo. Eu falei, cara... Eu mostrei, dentro da vida dele, eu mostrei quatro manifestações dos dons do Espírito Santo na vida dele. Ele só não fala em línguas. Mas ele tem 4 manifestações de dons na vida dele, diariamente. Aí eu falei, você está preocupado em falar em línguas estranhas? Eu falei, cara, você tem 4 manifestações do dom do Espírito Santo em você. Aí o último, qual que é? Capacidade de interpretar línguas. Dar a tradução nas línguas angelicais. Essa é a capacidade. Por exemplo, alguém falando na língua dos anjos, aí vem alguém e entende tudo que aquela pessoa está falando e traduz. Falou, ele falou isso, falou assim, falou assado, falou assado. Isso aí é um dom do Espírito. Então, quantos dons são? 9. São 9 dons que você pode fluir em todos. Olha só o que o texto diz. Versículo 12. Não, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Ele reparte os dons como ele deseja, como ele quer que você flua. E entenda uma coisa, você não é limitado a ficar em um dom só. Você não é limitado a ficar em um dom. Claro que sempre vai ter os queridinhos, aqueles que você age mais facilmente. Sempre vai ter. Um dos 9 dons que você flui mais naturalmente, que você exerce ele com mais frequência, que ele é mais visível do que outros. Mas isso não quer dizer que você não pode ter os outros. Até porque Deus é ele é um só.
E Ele te dá conforme Ele quer. Então, por exemplo, se tem uma situação que você está lá e precisa da manifestação do dom de cura, você pode pedir o dom de cura. Falar, Senhor, eu preciso curar aqui e eu preciso do dom de cura. Ele vai te dar para você fazer menção dele naquele ambiente com o dom de cura. Ah, mas eu não tenho o dom de cura. Você pode não fluir no dom de cura, mas você pode exercer o dom de cura quando Deus quer que você exerça. Vocês estão entendendo até aqui? Está claro para vocês isso aqui? Porque são 9 dons e Ele dá a cada um como Ele quer. Ele flui na vida de cada um como Ele quer. Ele opera na vida de cada um segundo o que Ele quer, segundo o que Ele deseja. Por exemplo, se Ele precisar do dom de milagres aqui hoje, eu posso ser uma pessoa que não flui no dom de milagres e Ele me usar para que haja uma manifestação de milagres aqui hoje e Ele opere aqui, mas me usando. Por quê? Porque Ele dá conforme a necessidade que você precisa operar. Diga, Deus vai me dar o dom segundo a necessidade do ambiente. Ele vai te dar. Mas você precisa entender que todos os dons têm nele. Todos os dons do Espírito procedem dele. E ele vai te dar segundo aquilo que ele tem necessidade. Vai ter o que você flui? Vai. Vai ter aquele que você se manifesta com mais frequência? Vai. Vai ter o queridinho, vamos dizer assim? Vai. Mas a questão é, se você precisar do dom de cura, de milagre, se você precisar do dom de conhecimento, se você precisar do dom de profecia, Ele vai te dar. Por exemplo, eu não acho que o meu dom de fluir é o dom de profecia, eu não acho. Mas Deus já me usou aqui nessa igreja para profetizar uma situação para uma pessoa e aconteceu. Mas eu não tenho o dom da profecia, não é um dom que eu fluo, mas para aquele momento Deus achou necessário que eu profetizasse na vida daquela pessoa. Você está entendendo? São 9 dons e eu posso ter os 9. Quer dizer, eu tenho os 9. Por quê? Eu tenho o dono dos 9. Amém? Diga assim comigo, eu tenho o dono dos 9 dons. Então, por herança, eu posso ter os 9 dons. Porque eu tenho a fonte dos 9 dons. Eu ando e bebo na água dos 9 dons. E se eu bebo dessa água, eu fico cheio dela. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo aqui, ó, vamos lá. Aqui, o que tem na minha mão? Errei tudo aqui. Tem álcool? Também está aberto aqui. Ó. Alguém destarrachou aqui. Ó, vamos lá. Eu tenho um vidro de álcool gel. Ele tem o nome de álcool em gel, certo? Certo ou não? Certo? E se eu beber esse álcool em gel, o que eu vou estar bebendo? Por nome completo. Mas o que está atrelado a esse álcool em gel? Vamos ver algumas coisas? Contém desnaturante, contém denatônio, contém, que mais? Benzoato, não, é um benzoato de denatônio, eu nem sei o que é isso, mas eu vou estar ingerindo isso aqui. Eu vou estar, no meu corpo vai estar andando esses negócios aqui, esses trem aqui. Você está entendendo?
No meu corpo vai estar andando esse trem aqui. O meu corpo vai estar se misturando a esses trem, tudo que está aqui. Por quê? Porque eu ingeri o tal do álcool. E ainda mais, ele tem mais desinfetante e cheirinho. Porque eu que pus aqui, dentro do álcool gel, eu fui lá, pus um desinfetante e pus um cheirinho. Que tem mais um tanto de coisa. Eu posso estar ingerindo tudo isso em uma fórmula só, chamada de álcool em gel. Mesma coisa o Espírito Santo. Se eu tenho e bebo da água do Espírito Santo, eu tenho todo o atributo dele dentro de mim. Eu tenho todo o atributo dele dentro de mim, porque nele está tudo. E eu posso chegar em determinado momento, fluir em algumas dessas coisas, porque dentro de mim está. Se eu fizer um exame, beber esse álcool em gel, e for fazer um exame de sangue detalhado, vai aparecer todas essas composições no meu exame de sangue. Vai aparecer lá, e o médico vai falar, mas o que você fez? Eu falei, não, é que eu tomei um pouquinho de álcool em gel. Ele vai falar, cara, por isso que está aparecendo todas essas coisas aqui no seu exame. Por quê? Porque eu ingeri o álcool em gel. Junto com ele, eu ingeri todos os tributos que ele tem. Certo? Mesma coisa do Espírito. Se você tem o Espírito Santo, você tem a capacidade e o poder de manifestar todos os atributos dele. Sendo que algum ou outro vai ser o seu querido. Mas você pode fluir em todos os dons do Espírito. Até aqui vocês entenderam? Por que eu preciso buscar o Espírito Santo? Diga comigo, por quê? Eu preciso buscar o Espírito Santo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, por que você precisa buscar o Espírito Santo? Por quê? Fala assim, por quê? Por que você precisa? Por que você precisa do Espírito Santo? Primeira coisa, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque esse é o progresso do crente. Diga comigo, esse é o progresso, do crente. Mateus 3,11. Vamos comigo aí. Nós já estamos na parte finalzinha aqui, tá? Mateus 3,11. Porque esse é o progresso do crente. Por que eu preciso buscar o Espírito Santo? Porque esse é o progresso do crente. Por exemplo, você entrou na escola, você foi para a creche, se você foi para a creche, não sei, né? Se na sua época tinha creche. Mas se você foi para a creche, primeiro era o berçário, aí depois você foi para a EMEI, aí depois você foi para o pré, aí depois você foi para a primeira série. Aí você fez o ensino fundamental, aí depois você fez o ensino médio, aí se você fez faculdade, depois você foi para a faculdade, aí depois da faculdade você fez doutorado, depois você fez mestrado, não, você fez mestrado, depois doutorado. É a evolução, não é? Para o crente é a mesma coisa. Você precisa evoluir como crente. Diga, eu preciso evoluir como crente. Como evangélico, diga. Como evangélico, eu preciso evoluir. Ou seja, você conheceu Jesus e aceitou ele, certo? Sim ou não? Sim. Aí depois você desceu as águas, você foi batizado nas águas, sim ou não? Sim. Aí agora, qual que é a próxima etapa? Está aqui, versículo 11. E eu, em verdade, vos digo, que com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele então, aí o que João Batista está falando? Eu estou batizando vocês com água, tá? Eu estou descendo vocês, afundando vocês na água, estou fazendo uma etapa do mundo cristão para vocês, do mundo crente,
do mundo evangélico, estou inserindo vocês no mundo evangélico, no mundo crente, cristão, e vocês estão sendo batizados por mim com água, mas aquele que há de vir após mim, este, porém, batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ou seja, eu aceitei Jesus. Aí eu reconheci Ele no meu batismo, arrependendo de todo o meu pecado, de toda a minha vida anterior. Aí o que acontece? Eu sou batizado com o Espírito Santo. A evolução do crente. Então esse é o primeiro porquê que você precisa do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque é o progresso do crente. Por exemplo, a pessoa que ela só cursou o ensino fundamental, ela tem uma defasagem de aprendizado. A pessoa que só cursou o ensino médio, ela tem uma defasagem de aprendizado também. Tem coisas que ela não sabe. E a pessoa que cursou a faculdade é a mesma coisa. Que não fez um doutorado, não fez um mestrado, enfim, não progrediu. Ela vai ficar defasada em alguma coisa. Por isso que eu preciso do Espírito Santo, para que toda a minha vida espiritual ela não fique em alguma área defasada. Vocês estão entendendo? Amém. Segundo, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque somos parte de um corpo. A gente estava lendo lá. Volta lá, primeiro, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Volta lá. Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque somos parte de um? Somos parte de um? Corpo. Versículo 12. 12. Porque assim como um corpo é um, tem muitos membros, todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formados em um corpo, judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido do Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, por quê? Porque eu sou parte de um corpo. E para que eu seja parte de um corpo, eu preciso que o meu DNA esteja ligado àquele corpo, o meu sangue esteja ligado àquele corpo. Por exemplo, se eu bater o dedo aqui, não é o cérebro do André que vai sentir, que vai falar, nossa, está doendo. Não, é o meu, porque é o meu corpo que está ligado ao meu dedo. Por exemplo, se eu fizer um corte em mim, não vai sangrar no André, porque o corpo dele é outro, vai sangrar aqui. Eu sou parte, agora juntando tudo, eu sou parte do corpo de Cristo. E se eu sou parte do corpo de Cristo, eu preciso ter o Espírito que rege o corpo de Cristo. A minha alma é a minha alma. A alma do Rafa é a alma do Rafa e pronto, acabou. Não tem como eu unir a minha alma com a dele. O meu espírito com dele. Não tem como, irmão. O espírito dele é dele, o meu é meu e pronto. Mas dentro do corpo de Cristo eu tenho o Espírito Santo. Você está entendendo? Porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu não faço parte do corpo de Cristo. Você consegue entender? Você conseguiu entender a analogia aqui ou não? Porque é um corpo diferente. Agora, se eu carrego o mesmo Espírito, se eu tenho o mesmo Espírito, eu estou dentro do corpo de Cristo. Se eu não tenho o Espírito, eu não sou parte do corpo de Cristo. Você conseguiu entender? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É a mesma coisa a pessoa que às vezes ela recebe órgãos de outro corpo. Eles precisam fazer o quê? Uma adaptação, às vezes precisa fazer
Esqueci agora a palavra. Exatamente, tem que ser compatível com aquele corpo. Por quê? Senão o corpo rejeita e expulsa. É ou não é? Aí o que acontece? Quando é compatível, a coisa liga. Agora imagine, eu quero ser de Deus, mas eu não quero ter o espírito dele. O que vai acontecer? Incompatibilidade com o espírito de Deus. Aí o que o corpo de Deus vai fazer? Me expelir. Vai me expulsar. O corpo de Deus me expulsa, porque não há compatibilidade. Agora, se eu tenho o mesmo espírito, eu sou unido ao corpo daquele espírito que rege aquele espírito. Entendeu? Terceiro, por que eu preciso do Espírito Santo? Fala comigo, por quê? Fala assim, pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? Não, irmão, assim você não passou nem aqui da lâmpada. Por que eu preciso? Fala. Por que eu preciso? Existem coisas que só faremos com o Espírito Santo que vai além da compreensão humana. Existem coisas que você só vai conseguir fazer se você tiver o Espírito Santo. Lucas capítulo 1. Olha só. Lucas capítulo 1. Estamos encerrando nossa escola dominical, hein? Por mim, eu passava o dia todo aqui falando sobre isso. A gente ia longe, hein? Capítulo 1, versículo 34. Lembra que o anjo apareceu a Maria e disse assim, Maria, você vai conceber um filho? Lembra disso? A mãe de Jesus? Versículo 34, olha só. O anjo fala que ela vai conceber, fala que ela vai dar à luz a um filho e tal. E aí, isso aí, mídia. E aí, o anjo, aí ela fica toda assim, por quê? Porque ela não estava nem casada ainda, ela estava separada para o casamento. Ela nunca tinha tido relação nenhuma com José e com nenhum outro homem. Aí ela vem e faz a seguinte pergunta para o anjo, versículo 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ela perguntou para ele assim, mas o anjo, tá, entendi tudo. Mas como que eu vou fazer isso aqui? Sendo que possibilidade humana não existe para isso acontecer. Sendo que eu nunca me deitei com homem algum, sou casada, eu não conheço homem algum, como que isso vai acontecer? Não existe lógica, anjo, para isso acontecer. Não existe como naturalmente isso ocorrer, porque eu não tem como. Tem ou não tem? Tinha como naturalmente acontecer isso? Não. Aí o anjo vem e fala, versículo 35. E respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o quem? Quem que vai descer? O que o anjo falou? Vai descer sobre você o Espírito Santo. Porque aquilo que não é possível, às vezes, humanamente, você realizar, você fazer, com a virtude do Espírito Santo, você consegue fazer. Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque tem coisas que eu só vou conseguir alcançar na minha vida quando eu tiver a virtude, quando eu tiver o Espírito Santo na minha vida, para que ele me ajude a realizar aquilo. Às vezes tem coisas que você não alcançou ainda hoje na sua vida, por quê? Porque ainda você não tem o Espírito Santo. Ou às vezes ainda você não se sentiu tendo o Espírito Santo e você nunca entendeu que às vezes por intermédio do Espírito Santo você vai alcançar tal coisa. Por exemplo, improvavelmente, eu sou um improvável em cima desse altar.
Eu sou um improvável em cima desse altar. Um dia eu vou contar o meu testemunho, vou fazer um culto de testemunho e eu vou contar o meu testemunho para você. Mas eu sou um improvável em cima do altar. Um drogado, traficante, prostituto, não de uma maneira, como eu posso dizer, de vender o corpo, de casas de prostituição, mas de, tipo assim, não queria me atrelar a nenhuma mulher. E segundo a Bíblia, a pessoa que sai, como diz aí no mundo, ficando, é prostituto. Eu era um prostituto assim. Não queria me atrelar a ninguém, era cada dia uma. Cada dia eu queria uma. Isso é prostituição. Blasfemador, quase, praticamente um blasfemador. E um morno, desculpe a palavra, desgraçado. Porque desde os meus 6 anos de idade eu estou dentro de uma igreja. Mas eu estava na igreja, sentando no primeiro banco, virava as costas, eu estava com cachaça na mão, vendendo droga, e enfim. Mas um improvável. A virtude do Espírito Santo, o Espírito Santo, quando entrou em mim, quando eu entendi o Espírito Santo, o que ele me capacitou a fazer? Aquele que não cuidava de ninguém, que não queria cuidar. Eu não queria como se diz, uma margarida para cuidar. Hoje, desejando ardentemente cuidar das pessoas. Improvável. Mas por quê? Visivelmente, naturalmente, era sem chance. Eu tinha, como se diz o pessoal por aí, eram os 3C para mim. Eram os 3C? Caixão, cadeia, ou não é 2C? 2, acho que é isso. 2C, era caixão ou cadeia. Um improvável. Naturalmente, quem olhava falava, isso aí, ó. Fim dele vai ser um caixão ou uma cadeia. O fim desse daí vai ser um caixão ou uma cadeia. Por quê? Porque quem olhava naturalmente via isso. Mas, através do Espírito Santo, ele me trouxe a essa posição, a qual, por intermédio dele, por causa dele e por a água que eu bebo dele, ele me capacita a fazer isso hoje que eu estou fazendo. O que era improvável, na mão dele se torna o quê? Provável. E às vezes você se encontra dessa maneira. Eu não sei, eu não vou, eu não posso, não consigo, não dá, não tem como. Mas por quê? Porque você não entendeu ainda que com o Espírito Santo você pode sim, ele pode te dar essa condição, que aquilo que aos seus olhos e aos olhos de muitas pessoas naturalmente não pode acontecer com você, por intermédio do Espírito Santo, pode. Você está entendendo? Então nunca diga, eu não posso. Eu não consigo. Não. Fala, não, se o Espírito Santo me capacitar, eu posso. Sabe por que eu nunca toquei um instrumento? Por quê? Porque eu nunca pedi para o Espírito Santo que eu queria tocar. Eu sempre foi um desejo meu, mas eu nunca cheguei, Espírito Santo. Por mim mesmo eu sei que eu não consigo, porque eu já tentei por mim mesmo e não deu certo. Mas agora, pelo Senhor, me ajuda, me dá a instrução para que eu toque instrumento. Ele vai me dar, irmão. Mas é que eu não quero. Não quero pedir isso. Você está entendendo? Por quê? Naturalmente eu olho e falo, não dá, eu não consigo, porque eu já tentei, não consegui. Já fiz aula disso, já fiz aula disso aqui.
já tentei cantar. Vocês sabem que eu tento cantar às vezes aqui, mas não. Mas o quê? Mas se eu chegar e falar, Espírito Santo, me capacita para isso, e eu começar a pedir para Ele me dar essa condição, Ele vai começar a me dar. Porque aquilo que para mim é impossível de alcançar, como para Maria era impossível de alcançar um filho sendo virgem e sem marido ainda, na mão do Espírito Santo, com o dom do Espírito Santo, aconteceu. Qual é a sua virgindade hoje? Como assim, pastor? Qual é a sua virgindade? O que você não tem, mas que Deus pode acrescentar na sua vida hoje? Qual é a virgindade que o Espírito pode tirar de você hoje? Qual que é? Eu não sei. Eu não consigo. Eu não posso. Deixa o Espírito Santo tirar essa virgindade de você. Você está entendendo? Amém? Quarto e último. Por quê? Tem muitos porquê que eu preciso do Espírito, mas eu vou falar só de 4 hoje. Por que eu preciso do Espírito? Fala comigo, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque eu preciso do Espírito Santo. Porque na nossa fraqueza e por não saber orar, Ele intercede por nós. Romanos 8, 26. Abre lá. Romanos, capítulo 8, versículo 26. E a gente... Deixa eu ver. E a gente encerra aqui. Romanos 8, 26. Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Primeira coisa que ele ajuda... Então, eu preciso do Espírito. Aqui estão 2 em 1, tá? Então, eu preciso do Espírito porque ele me ajuda o quê? Na nossa fraqueza. Porque se você já está se sentindo fraco, porque se você já se sente fraco, como você vai conseguir realizar alguma coisa sendo fraco naquela situação? Mas aí ele ajuda você na sua fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Aí, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque, irmão, você pode passar o dia todo aqui orando, o dia inteiro, e ainda assim você não vai pedir, não vai orar as coisas como convém. Você pode orar aqui o dia todo e ainda assim vai ficar coisa no seu coração que você não identificou e que você tinha que ter orado para Deus realizar na sua vida e você não orou porque você nem sabe que você precisa disso. Aí o Espírito Santo vem e faz o quê? E roga a Deus por aquilo que às vezes você nem sabe que você está precisando. Aí ele roga a Deus com gemidos inexprimíveis, que é a manifestação da língua dos anjos. Ele chega, porque o Espírito ele fala uma língua, certo? Ele fala uma língua. E a língua que ele fala é a língua dos anjos. É a língua de Deus, a língua que Deus entende. Aí o Espírito Santo chega e faz o quê? Fala, Deus, ele está precisando disso aqui, isso aqui também. Eu identifiquei nele essa questão aqui, que ele está precisando, que ela está precisando, mas ele não orou ainda sobre isso. Mas, ele está precisando disso aqui. Então, orar em língua dos anjos é você apresentar a Deus aquilo que você mesmo não identificou que você está precisando. Mas o Espírito Santo já identificou e ele ora por você, ele intercede a Deus por você. O que está escrito? E da mesma maneira também o Espírito ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir
como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele faz o quê? Intercede por nós. Ele é um intercessor diante de Deus pela nossa vida. Ou seja, aquilo que eu não falei para Deus em oração entendível para mim, eu tendo o Espírito Santo, eu vou conseguir, quer dizer, o Espírito vai pegar aquele meu interior e vai lançar para Deus como eu não tivesse pedido. Entenderam até aqui? Ou não? Então por que você precisa do Espírito Santo? Por que você precisa? Porque é o progresso do crente. Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque nós somos parte de um corpo. E se eu não carrego o Espírito Santo, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não faço parte do corpo de Cristo. Terceiro, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque existem coisas que nós só vamos conseguir fazer por intermédio do Espírito Santo. E quarto, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque ele intercede por nós nas nossas fraquezas e também ele intercede para Deus aquilo que eu não pedi ainda, que eu não tive a noção que eu preciso para pedir para Deus, ele já foi em Espírito e pediu. Então por isso que eu preciso do Espírito Santo. Ele é parte fundamental da vida do cristão. Só que ele não chega sem você desejá-lo. Ele não vem se você não desejá-lo. Ele não vem se você não querer ele. Ele não vem se você não pedir a presença dele. Ele não vem se você não buscar por ele. Eu preciso do Espírito Santo. Mas eu preciso pedir ele. Entender que eu preciso. Entender que eu necessito dele. E aí, ele se faz presente. Ele se faz presente quando eu quero ele. Quando eu peço ele. Quando eu chego diante dele e falo, eu preciso. Porque tem coisas que nós só vamos alcançar com ele. Tem situações que eu só vou conseguir resolver na minha vida se for por ele. Às vezes tem pessoas que não conseguiu perdoar. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Nós vamos falar disso mais para frente. Porque Paulo ele diz, eu só consegui perdoar quando eu fui diante de Deus e do seu Espírito. Aí que ele conseguiu perdoar. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Por quê? Porque ainda não tem o Espírito. Não entendeu que precisa do Espírito Santo. Porque às vezes por você mesmo você não vai conseguir. Mas o Espírito vai te capacitar para pedir, para resolver. Ah, eu não tenho esse negócio de cura. Ah, eu não posso orar por uma pessoa para curar ela. Ah, eu não posso orar por uma pessoa para operar maravilhas. Eu não posso orar por uma pessoa. Eu não tenho a fé, mas a questão é, o Espírito vai me capacitar para fazer tudo isso. Por isso que eu preciso. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Que bom que você chegou até o final desse culto. Espero que tenha abençoado você, a sua casa, a sua família. Olha só, e antes de encerrar, eu quero compartilhar com você 2 versículos que estão lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Diz assim, acompanha comigo. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha só, eu quero falar com você sobre os seus tributos que você entrega no altar, na presença de Deus.
A Bíblia está dizendo o seguinte, que a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. E eu quero te convidar, ao final dessa transmissão, ao final desse culto, a você entregar os seus dízimos, sua oferta, sua semeadura, suas primícias, por meio dessa chave Pix que está aparecendo aí nessa tela. Olha só, a Bíblia diz que a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Creia no socorro de Deus e você está semeando numa terra fértil. A terra desse ministério, ela é fértil, e creia numa provisão abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque a Bíblia diz que aquele que socorre também será socorrido, aquele que atende também será atendido. Então, derrame aqui a sua gratidão, derrame sobre esta obra a sua generosidade através dos seus dízimos, através das suas ofertas, das suas primícias, semeaduras, e seja impactado pelo poder de Deus que gerará sobre a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Lembrando, por meio dessa chave Pix que está aqui na tela, você consegue entregar os seus tributos, seja eles ofertas, seja dízimos, seja primícias, semeaduras, votos, tudo que você tem de tributos a entregar, entregue por meio dessa chave Pix. Que Deus te abençoe e a graça de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus.